Queridos, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém, prazer estar aqui de novo. Da outra vez a gente veio falar sobre desenhos animados e foi num sábado à tarde. Mas aí a Silvana chamou novamente e a gente fica feliz em atender. Eu estou com criança a partir de quantos anos dentro do templo? 3? Não tem problema. É bom que a gente já converse sobre um assunto. A gente vai começar com desenho animado, mas vai ter que passar para um outro assunto. Vocês vão entender por quê já. Tá bom? Antes disso, eu sou o secretário presbiterial do trabalho... Não, sinodal agora. Presbiterial é o reverendo Josevaldo. Eu já fui secretário presbiterial, agora é o reverendo Josevaldo. E hoje eu sou ainda secretário sinodal do trabalho de crianças. Já pelo segundo mandato, que vence agora no meio do ano. É um prazer estar com vocês. Inclusive nós temos um material lá atrás. Entre as coisas que a gente tem um pendrive com um material que a gente produziu no meu primeiro mandato de secretário presbiterial de crianças. Tem umas músicas infantis, são 7 músicas, mais os playbacks, mais um caderno de cifras em PDF, mais vários materiais que a gente foi produzindo ao longo do tempo. Se você se interessar depois, é praticamente o preço do pendrive, porque o material, a música e tudo, a Secretaria Sinodal, ela custeou. Né? Então, ótimo. E aí o Alex falou para a gente falar já do material, vamos falar rapidinho. Tem uma série de materiais ali. Tem um livro infantil, né, que é o Zequinha Não Fui Eu. O outro livro que eu já escrevi para criança esgotou. E a gente fica relutando em fazer de novo, porque a gente que é pastor de igreja local demora a vender esses negócios, né? Quem vende muito é o Hernandes, que passeia o Brasil inteiro. A gente fica meio agarrado. Mas tem um do Zequinha, que ensina a assumir responsabilidades. E tem mais materiais da Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia para criança, Bíblia da mulher. E tem umas camisetas, tem umas coisas lá. Depois você pode olhar com a Jeane, minha esposa, tá? Fica à vontade para saber preços e tudo mais, ok? Por falar em Jeane, minha esposa, ela está me acompanhando, essa é a minha família. Agora falta o genro, né? E isso foi no dia do casamento, mas o miserável sumiu na hora de tirar a foto lá e tá fora da... né? Amigo do presunto, quer dizer, do... né? Então, está comigo a minha esposa, a Jeane, está ali na segunda fileira de cadeiras aqui desse lado, à minha esquerda. Eu tenho mais a Tirza, que é a noiva naquela foto, e tenho a Radassa, que está na ponta de cá de verde oliva. Eu sei que é verde oliva por causa do casamento, porque o homem não sabe nada disso de verde oliva, verde bandeira. O homem vê verde, verde é verde, azul é azul, rosa é rosa, e não vem me falar que é salmão não, que, né? Rosa é rosa e pronto. Essa é a minha família e obrigado. E as crianças lá em casa já cresceram, né? Daqui a um tempo, certamente os netos, mas as crianças cresceram. Eu quero falar para vocês, e o pedido foi que a gente fale sobre telas mesmo, o perigo das telas, o perigo de alguns desenhos animados. A gente já começa ali, né? De um lado a gente tem a Peppa Pig, que ensina muita falta de educação, que não respeita os pais, é o papai bobinho e a mamãe bobinha, e ela é muito... O outro desenho, na verdade, não tem muito problema não, foi só ilustrativo. Os Backyardigans já são antigos, as crianças novas nem devem conhecer mais. Era um desenho bacana. E a Discovery tirou muito desenho bom do canal. E, aliás, agora nem sei como é que está isso, porque está todo mundo migrando para o streaming e os canais estão acabando, na verdade, né? O desenho lá, do lado de lá, da minha direita, eu não vejo problema nele não, mas a Peppa eu vejo. E a gente vai falar um pouco sobre desenhos, mas depois vai tratar de alguma outra coisa que também é muito importante. Primeiro, vamos ler, você consegue lá ler o texto bíblico de Mateus? Vamos ler juntos, igreja, vamos lá? São... Todo... Se porém... Que grandes trevas serão. Misericórdia, né? Vamos traduzir para as crianças? O seu olho você tem que usar para ver coisas boas. Porque se você deixar ficar entrando no seu olho coisas ruins, vai lá para a sua cabecinha e para o seu coração. E aí você vai começar a ter problema. Por isso a gente tem que tomar cuidado com que desenhos animados a gente assiste, tá?
E aí o papai e a mamãe precisam ajudar nisso. O outro texto é: fiz aliança com meus olhos. Só a parte A, né? Jó 31:1. Ele vai falar que fez aliança com os olhos dele, que não poria os olhos numa donzela e tal. Mas serve para o contexto geral. A gente tem que fazer uma aliança com os olhos da gente, de só colocar os olhos da gente naquilo que agrada a Jesus. Viu, crianças? Se não agrada a Jesus, a gente, nós vamos tratar de alguns assuntos. Aí eu queria que os pais entendessem. Não vai ser nada tão pesado. Mas tem pai que tem mania de achar que o menino dele ainda é neném. E tem meninos de 8, 9, 10 anos sabendo de coisa que você, pai, não sabe. Há pouco tempo, nós fomos conversar com algumas crianças. E também a Alice, do Ministério Homem, agora formou em psicologia. Ela foi conversar com os meninos da sala dela. Os meninos de 11 anos sabiam o que era poliamor, trisal, coisas que você acha que eles não sabem. Mas eles conversam com os amigos, eles veem na escola e eles veem na internet. Então, não fique assim, isso está muito pesado para o meu bebezinho, não. Tá? Não vai ser nada tão pesado que as crianças não possam entender. Mas, olha, vou falar para vocês uma coisa. Enquanto a gente está enxergando os nossos meninos como bebês, o mundo não os enxerga assim. O mundo discipula para que quando eles se tornarem adultos, eles estejam na cartilha do mundo. Falando isso, eu tenho até que horas, hein? Umas 11? Bora lá então. Então temos uma aliança com os olhos, viu? Adultos e crianças. Tem adulto que não sabe disso não. Vê cada coisa que só a graça de Jesus, né? A Jeane mandou você fazer isso aí? É porque a minha esposa tem essas precauções. Eu costumo jogar copo longe, eu costumo fazer uns trem assim. Gente, primeira coisa, eu quero falar para os pais. Tem um monte de desenhos que não é para criança e você deixa seu filho assistir muitas vezes. Eu só tenho 3 exemplos aqui: os Simpsons, o Futurama e o South Park. Mas tem mais desenho. Todos são desenhos adultos. Mas na TV aberta passa em qualquer horário. A gente já não vê muito mais TV aberta, né? Bom, pelo menos lá em casa ninguém vê mais. Eu não sei qual é a realidade de vocês. A gente aborreceu com aquilo. Mas nos streamings, na Netflix, no Amazon, tem controle parental, gente. Pai, pelo amor de Deus, põe senha nesse negócio. Conteúdo. Olha, e pode baixar bem o conteúdo. As minhas meninas eu fui subindo muito depois. Tem desenho que tá lá. Tá lá assim, idade 10 anos. Mas gente, não é 10 anos. Tem muita cena muito difícil. Então crianças, perguntem ao papai e à mamãe se você pode assistir aquele desenho. Tem um selinho, mas eu recomendo aos pais que você use a senha daquele negócio. Tem configuração, você cria senha. Tem pai que deixa, depois, né, fica reclamando. Tem um monte de desenho que é adulto, não é para criança. E estão deixando crianças assistirem, tá? Tem alguns aqui. A outra coisa que você tem que entender é que agora, o que esse mundo resolveu? Ensinar coisas erradas usando os nossos heróis de antigamente. Então eles estão refazendo os desenhos, porque eles não são capazes de criar uma coisa nova que vai fazer sucesso. Então eles pegam o Capitão América e mudam o Capitão América todinho. Na verdade, já aposentaram o Capitão América. Agora o Capitão América tem que ter uma outra cor, o Capitão América tem que ter uma outra ideia, para ele ficar mais na moda. E aí, gente, tem coisas horríveis que aparecem nesses desenhos que as crianças não podem aceitar e os papais também não. Né? A gente tem até uma musiquinha, né, que fala que menino é menino, menina é menina. Assim que está escrito, assim que a Bíblia ensina. Mas tem desenho que está querendo ensinar diferente. Então, pais, você precisa conversar com seus filhos. E pequenos, perguntem ao seu pai se você pode assistir aquele desenho ou não. E se você, pai, optar para que ele assista uma coisa que você não sabe, o melhor é você saber. Mas de vez em quando é bom você se sentar com ele, ver o desenho e falar com ele, tá certo isso? É assim que Jesus ensinou? Menino pode ser outra coisa que não seja menino? Não, menino é menino. Menina pode querer ser rapazinho? Não, menina é menina. E é uma bênção de Deus, tá? Então, vamos entender isso. Todos os desenhos de quando eu era criança, os meus heróis, eles estão refazendo para ensinar coisas erradas. Então, crianças, prestem atenção e perguntem aos papais. Do tempo do Alex, né? Que o Alex é mais antigo do que eu. Tem muito herói lá que... Tá?
Então vamos tomar cuidado com isso. Outra coisa que eu quero dizer para vocês são os contos de fada. Estão todos sendo recontados para ensinar coisas erradas. Viu? Então o negócio agora não está só nos novos desenhos. Porque às vezes os novos desenhos a gente nem quer ver, né? Nem as crianças muitas vezes querem ver. Mas até os contos de fada, aqueles da Branca de Neve, da Cinderela, eles estão contando uma história diferente, que não é a história que era, tá? Na verdade, os contos dos irmãos Grimm, né, esses contos que a Disney reconta, eles já foram mudados para a nossa época, porque do jeito que eles escreveram para nós, aquilo era inaceitável. Mas puseram correto, do jeito que a palavra ensina. Agora não, agora eles não estão seguindo mais a Bíblia, não estão mais ensinando nenhum princípio, eles estão querendo ensinar coisas erradas para a gente. Então vamos tomar cuidado com isso, tá? E aí, a outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: desenho animado com erro sempre teve, né? O Pica-Pau dava tiro, explodia bomba, bebia, o Popeye fumava cachimbo, o Pernalonga dava tiro em índio, né? Sempre existiu desenhos que ensinassem coisas erradas. Mas agora, vamos entender uma coisa. Por que é que a gente via aquelas coisas e a gente não ficou fazendo essas coisas, não foi fazer tudo isso? Porque a gente sabia que aquilo era uma história, aquilo não era de verdade. Agora, com tanta tecnologia, tem gente ficando com a cabeça confusa. Não sabe o que é virtual, o que é real. Tá? Agora, desenho animado, sempre teve desenho animado que ensinasse coisas erradas. Muitos, a gente pegou as meninas quando eram pequenas, você sentou com elas e falou: olha, tá certo isso na Bíblia? Não tá, a gente tem que conversar. Pais, conversem com seus filhos. Se você não conversar, o mundo conversa. Crianças, perguntem ao papai e à mamãe. Quem sabe o que é melhor para vocês são os pais, são os mais velhos. Se você não tem informação, pai, procura com o seu pastor, procura com a gente, procura estudar. Hoje você digita lá na internet, você acha muita coisa. Você acha muita gente boa, cristã, que está alertando a gente para desenhos animados. Aí eu comecei a fazer um catálogo de desenhos animados, que tem problema, dos novos. E, gente, eu mudei o rumo desse negócio porque não tem fim. Tem um monte de desenho animado com coisa errada hoje em dia. Tá? Inclusive, um dos últimos da Netflix, aqui também, né? Qual é a questão mais complicadora hoje em dia? Esse é o ponto que a gente tem que pensar. Todo desenho sempre ensinou coisa errada, mas ele nunca mexeu em coisas que são muito importantes para a gente. E agora os desenhos estão mexendo com coisas que são importantes para a gente. Estão mexendo com a família, estão desvalorizando a família, estão querendo ensinar coisas erradas para as nossas crianças. Já ensinavam, mas agora estão mexendo com o sexo das nossas crianças. Você pode ser o que você quiser, e a gente não pode ser o que a gente quiser. A gente tem que ser feliz com aquilo que Jesus fez para a gente, com aquilo que Jesus nos fez. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, quando Deus terminou a criação, crianças, Ele olhou e falou assim, e viu Deus tudo quanto Ele fez, e tudo era muito bom. Muito bom. Então, se você é baixo, se você é alto, se você tem cabelo, se você não tem igual a mim, não importa. Deus fez a gente diferente e fez tudo muito bom. O que os desenhos novos estão ensinando pra gente é que não é bom. É que a gente é que tem que escolher, que Deus não fez certo e a gente é que tem que fazer do jeito que a gente quiser. E não funciona assim. Aí tá ali o Bob Esponja, né? Porque o Bob Esponja tem uns desenhos... O menino já falou ali, né? O Bob Esponja. O Bob Esponja tem uns episódios esquisitos, né? Tem uns episódios esquisitos. Tem um, inclusive, se eu tivesse falado, eu tinha feito pose para você tirar essa foto melhor, né? Ó, tá imprensa, tá? Eu não sabia. Olha, tem um do Bob que ele fala com o Patrick. Ele chega na casa do Patrick, o Patrick está tomando banho. Aí ele fala assim: o que você está fazendo aqui, Bob? Eu vim te ver peladinho. Um menino pode ficar vendo outro menino, outro. Não. A gente só fica sem roupa
perto do papai, da mamãe, de um médico quando o papai e a mamãe estão perto. A gente não fica sem roupa diante de estranho e não deixa nenhum estranho colocar a mão na gente. Nem gente próxima, só a mamãe, né? Só o papai. E se a gente for ao médico, com a mamãe e com o papai. Então esses desenhos às vezes ensinam coisas erradas. Aprendam isso, criança. Se alguém colocar a mãozinha em você, que não é o papai e a mamãe, principalmente naquelas partezinhas que ficam mais guardadinhas e escondidas, você tem que gritar e tem que falar para o papai e para a mamãe na hora. Na hora. Não podemos deixar isso acontecer, tá? Não podemos. Tem até uma história de uma sobrinha que falou assim, ela foi ao médico, aí o médico queria examinar, falou, não, minha mãe falou que não pode. Você não vai pôr a mãe em mim. Aí falou, não, ô minha filha, o médico precisa te olhar, a mamãe está aqui. Assim, tudo bem, né? Mas é melhor isso do que, né, a gente não deixa pessoa estranha mexer com você, tá? Você tem que falar não. E esses desenhos ensinam umas coisas esquisitas. Aí tem esse aqui, que é... Até esqueci o nome do desenho. Esse é um dos piores da Wendell e o Wild. É um dos piores da Netflix nos últimos tempos. Porque ele envolve ocultismo. É uma menina adolescente que acaba fazendo um pacto com dois demônios. O Wild e o Wendell, eles são dois demônios, na verdade. Será que eu consigo soltar por aqui? Vamos ver. Sim. Tá, ele já estreou há 2 anos atrás, mas está disponível ainda no Netflix. Nos Estados Unidos, tem lá uma informação, PG-13, que significa o seguinte, na verdade esse PG antes, né, esse PG é o seguinte, a gente recomenda que seja acima de 13 anos, mas os pais podem resolver se querem que a criança menor de 13 veja ou não. Então não tem um selinho igual ao nosso. E até há uns 2 meses atrás, ele não tinha selo de classificação acima de 13 na Netflix. Qualquer criança poderia assistir, mesmo com o controle de senha parental. Então a gente tem que ficar atento com isso. Esse desenho é perturbador. Essa menina vai encontrar esses 2 demônios, como ela é cheia de problemas, ela vai fazer um acordo com esses demônios. E daí ela não tem mais sossego, né? Você viu o final do negócio? Todo mundo tem seus demônios interiores. Quando um adulto fala disso, você está entendendo outra coisa. Mas quando a criança ouvir isso, o que você acha que ela vai entender? É desenho para a gente ver? Não é. Agrada a Jesus, crianças? Não. Demônios são pessoas boas? Não são, né? Não são. Isso é só para você ver o nível de perturbação que muitos desenhos podem causar na gente. Tinha um desenho quando as meninas eram menores, que era... Como é que é? Coragem, o Cão Covarde. O desenho era perturbador. Tinha um pessoal assim, perturbado naquele desenho. E isso está seguindo essa linha. Agora tem o Steven Universo. Outro dia o Steven Universo, num episódio, se fundiu com a amiga dele, eles se tornaram um ser sem sexo. Eles usam gênero, eu discordo da palavra. Não, a gente não é nada agora, a gente pode escolher o que a gente quer ser. Isso é o que o mundo está tentando colocar na cabecinha das nossas crianças. Mas quem é menino, quem é menina, é menina. E a gente não mexe com demônios, a gente mexe com Jesus. O que é importante para a gente é Jesus. Falou em demônio com a gente repreende. Aliás, ensine o seu filho que existe uma batalha espiritual mesmo, e que a gente tem que repreender mesmo o inimigo das nossas almas, né? Nós tivemos um caso no pastorado em que uma irmã pedagoga trabalhando numa escola, ela teve que lidar com um caso de possessão de uma criança dentro da sua sala. Agora imagina uma escola particular em que os pais são muito complicados e uma criança fica possessa dentro de uma sala. A realidade espiritual, ela existe, a batalha espiritual existe, e a gente está deixando as nossas crianças desguarnecidas. Crianças, se vocês virem um desenho como esse, que fala de demônios, que a menina é amiga do demônio, sai fora, desliga, sai desse desenho, porque ele não é de Jesus, não é mesmo, né? Tá bom, não, meu filho, passa. Aí, entenda uma coisa, estão tentando mudar, mas tem algumas empresas mudando, mas a grande maioria tem um compromisso de formar essa cabeça que não é da Bíblia nos nossos filhos e na nova geração. Tanto é assim que não é só com as crianças, não.
Tem muito adulto assistindo tanta série, ouvindo tanto palavrão, que tem gente que fala palavrão normalmente, né? Normalmente, ele acha que é normal. Porque está todo mundo falando, porque os filmes têm, porque as séries têm, porque as músicas têm. Agora, gente, vamos entender uma coisa. Não é porque todo mundo faz que a gente tem que fazer. Pais, um dos maiores argumentos que as pessoas usam com a gente é: o seu filho pode participar da festa junina, do Halloween, do não sei o quê, porque é tudo da cultura. Não, querido, não pode. Sabe por quê? Porque quem faz a cultura são homens caídos. Essa cultura é caída. Ela precisa ser redimida pelo evangelho como qualquer homem. Tá? Então, pais, eu vou traduzir para as crianças daqui a pouco. Pais, entendam isso. As minhas meninas nunca participaram. E o argumento sempre foi esse: é cultural. E aí eu falava: eu não concordo com a sua cultura. A sua cultura precisa ser transformada por Jesus. Transformada por Jesus. Agora, bonito, né? Festa junina, participam. Aí depois tem Halloween. Porque é cultural dos Estados Unidos. Eu falei: o dia de ações de graças também, mas vocês querem Halloween, né? Por que quer Halloween e não o dia de ações de graças? Que é uma data muito mais bonita, familiar. Para eles lá, para a maioria das famílias, até mais importante que o Natal. Porque eles não querem um traço da cultura de Jesus. Eles querem isso mesmo. Crianças, o que a gente está dizendo é o seguinte: quando o papai e a mamãe diz para vocês que vocês não devem participar de alguma festa, é porque ela não agrada a Jesus. É porque ela está contra Jesus. Mas todos os meus amiguinhos participam. Mas todos os seus amiguinhos, os pais conhecem Jesus? Não, né? Então, quando o pai da gente não deixa, quando a igreja fala que não pode, né, não obriga, mas fala que não pode, orienta, é porque não pode. Mas o meu amigo fulano é da igreja tal e ele vai participar. Mas será que o papai e a mamãe dele são convertidos? Ou já entenderam que tem festa que a gente não participa mesmo? Tem coisa que a gente não participa, tem música que a gente não ouve, tem desenho que a gente não vê. Vocês estão entendendo isso, crianças? Sim, muito bom. Alguém entendeu, tá? Vamos lá, então. Olha só, isso aqui me preocupa mais do que os streamings. Não é o TikTok só não, o TikTok é só um exemplo, tá? Por quê? Porque tem muita gente tendo, tem muita criança tendo, e os pais não têm controle. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá. Qual é o problema? Às vezes, o pai, para o menino ficar tranquilo, dá um celular para ele. E o menino está vendo o TikTok. Ou então ele tem um sonho de se tornar um influencer e passa lá fazendo dancinha e tal. Gente, eu não estou falando contra a rede social, tá? Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho TikTok, eu tenho... O Twitter está com a conta travada, não entendi o que aconteceu até hoje não, mas tinha. Não é esse o ponto, é saber usar e entender que nossos filhos não têm maturidade para receber tudo que tem ali. Gente, aquilo é sem filtro. Isso aqui é sem filtro, aparece vídeo de qualquer coisa. Tá? Mas o algoritmo vai entender o meu filho. Até o YouTube Kids, de vez em quando, escapam os negócios que seu filho não devia assistir. Porque o mundo não tem, sabe? Então, crianças, quando forem mexer, se o seu pai deixar, quando ele deixar, aí eu não sei qual é a postura dos pais. A gente segurou tela até enquanto pôde lá em casa. A Tirza, a mais velha, acho que foi ganhar um celular, ela já tinha uns 12 anos mais ou menos. E a Radassa mais nova, a gente segurou até mais do que isso. Mas aí chegou a pandemia, agora a aula é online, aí não teve mais jeito. Mas a gente segurou até a adolescência. Crianças, quando o papai e a mamãe disser que tá demais mesmo. Porque tela demais faz mal pra gente. E eu ia falar muito de desenho, mas eu resolvi falar sobre esse negócio das telas. Tá bom? Até para as crianças entenderem. E para os pais entenderem também. Toma cuidado. Existe uma pesquisa que foi feita em 1930, que disse que as crianças eram capazes de se concentrar numa coisa por 50 minutos. É por isso que os nossos períodos de aula duram 50 minutos. Ela foi refeita agora em 2019, e sabe quanto tempo uma criança, no máximo, consegue ficar fixada em uma coisa? Só 7 minutos. Quem dá uma aula em 7 minutos? Como é que você explica alguma coisa em 7 minutos? Por quê? Por causa dos reels do Instagram, por causa dos shorts do YouTube, por causa
do TikTok. É tudo rapidinho, poucos segundos. E a criança, às vezes, e o adulto também, né? Tem muito adulto aí. Não consegue nem ver um vídeo inteiro. Ah, já entendi. Já, tá? E, gente, antes de continuar falando sobre desenho, eu quero dizer que, na verdade, quando eu estava preparando esse material, eu entendi que nós precisamos tratar das telas. E aí eu quero que as crianças entendam que, às vezes, quando o papai não te deixa muito tempo no celular, é porque ele pode até não saber explicar, mas ele entendeu que, de algum jeito, não faz bem, tá? Então, tem uma doença nova chamada nomofobia. Os adultos já ouviram falar sobre isso? Já ouviu, Alex? Nomofobia? Não, né? Está escrito certo? Porque o Word está corrigindo toda vez, está mudando toda vez que eu faço. Nomofobia. Sabe o que é nomofobia? É uma doença nova. E a palavra vem do inglês. O nomo é a junção de 3 palavrinhas do inglês. E o fobia é fobia mesmo. Vem do grego e é pavor, medo. Olha só. Então, no mobile phone fobia. No é de não. Mobile phone, a gente sabe que é o celular. E fobia é medo, pavor mesmo. A nomofobia é o pavor de ficar sem o celular. Mas aí não pensa só em celular, não. Pensa em telas de um modo geral. Celular, tablet, computador, TV. Mas o celular é o grande problema. Porque hoje você faz tudo no celular. Você joga, você tira fotos, você vê fotos, você filma, você usa banco, você manda mensagem, você tem rede social. Você tem tudo na palma da mão. Até fazer ligação a gente consegue, né? Porque faz isso também. Mas só que essa doença é tão séria que já existe clínica de recuperação para quem sofre de nomofobia. Tá? Eu fiquei sem os slides? Ah, só no de lá, né? Só daqui. Ah, voltou. Tem clínica de recuperação. Você já viu na internet, no TikTok, aquela mulher que desespera porque pediram para ela desligar o telefone no avião quando está decolando? E ela desespera, e ela grita, e ela berra. Certamente ela tem nomofobia. Um dia fomos fazer um evento para adolescentes na igreja que eu estava antes, em Nova Era, e a primeira coisa que se fazia é, você vai passar num túnel, fizeram um túnel, e vai deixar seu celular com a recepcionista, e ela vai lacrar o seu celular numa sacolinha, vai pôr seu nome, e durante todo o evento você vai ficar sem celular. Gente, teve menino que eu achei que ia morrer. Mas o meu celular, mas e se a minha mãe me ligar? Não, sua mãe já está avisada, ela liga para a secretária que vai... Não, mas eu não posso com as minhas... Teve menino que a mão tremia para deixar o celular lá. Isso é o quê? Se não é, está caminhando para ser a tal da nomofobia, que é a dependência do celular. É um vício. Então, crianças, muito cuidado. E adultos. Porque tem adulto que não trabalha, que deixa o trabalho atrasar, que deixa a comida queimar. Não tem? Tem, eu sei histórias assim. Olha, pesquisas indicam que 60% dos usuários de celular sofrem desse negócio, do vício do celular, nomofobia. 60%. É um dos índices mais altos de vício. Então, criança, muito cuidado para você não ficar tão viciada no celular, que aí você não vai mais jogar bola, você não vai brincar com seus amigos, você não vai mais sair na rua com os amigos, você não vai mais conversar com ninguém. Ah, eu converso jogando no Free Fire, mas não é a mesma coisa, não. Você não vai mais conseguir fazer as coisas. Tem criança que já não consegue fazer uma série de exercícios porque só fica no celular. Aquilo que a gente chama lá na escola de coordenação grossa, fazer umas coisas mais, eles não conseguem. Você já notou que o Danoninho agora vem na garrafinha? Não vem mais naquele potinho de Petit Suisse? Alguém já viu o Danoninho na garrafinha? Você sabe por quê? Porque a criança perdeu a capacidade a coordenação de pinça. De tanto ficar só no celular, ela tem preguiça de pegar aquela pontinha, que era terrível mesmo, né? Mas a gente se virava. Se não conseguisse arrancar, arrancava até no dente, mas abria. Agora, eles têm preguiça. Então, o que o pessoal da Danone entendeu? É melhor mudar de embalagem, porque não vamos tocar nesse assunto, deixa aquela indústria lá continuar crescendo. Aí o Danoninho ficou mais ralo, né? Não é mais um queijinho Petit Suisse, porque o Danoninho não é um iogurte, ele é um queijo, né? Um Petit Suisse. E eles mudam a embalagem porque a criança não consegue abrir mais sozinha. Tá fazendo bem? Não tá. Então, crianças, cuidado. Senão você para de jogar bola, para de brincar, para de fazer tudo, porque você tá ficando viciado, igual essa turma aí. E pais, muito cuidado. Tem muito adulto viciado, tá bom?
Então, olha só, quando a gente usa demais o celular, o que acontece? Transtornos psicológicos, psiquiátricos, ansiedade, depressão, sintomas de impulsividade. Ansiedade. Tem um monte de gente que não sofre de ansiedade, ou não devia sofrer, mas a culpa é do celular. Tem criança ficando estressada e nervosa, excesso de celular. Tá? Muito celular. Muito celular. Tem criança diagnosticada com TDAH, né, que é aquele transtorno de déficit de atenção. Ele não tem isso, é o celular que está deixando ele acelerado. Um dia eu ouvi alguém falar, meu filho tem SPA, síndrome do pensamento acelerado. Isso é bom, né? Eu falei, não, isso não é bom não. SPA, síndrome do pensamento acelerado, não quer dizer que ele raciocina rápido, não. Quer dizer que a cabeça dele não sossega, não para. Ele não consegue finalizar um pensamento. Ele começa um pensamento, daqui a pouco ele está em outro. Então a gente não pensa direitinho. Tá? Olha, para os adultos, você entende essas palavras? Ansiedade, depressão, tá? Porque você vai recebendo um monte de informação, um monte de coisa que você não precisava. Aí tem as questões físicas também. Olha que interessante. Na parte física, o que a gente tem? Fadiga, não faz mais nada, né? O que mais nós temos ali? Me ajudem aí, igreja. Ou seja, tem um monte de criança e adulto que não deveria ter problema de visão, mas tem por causa do celular. Uma coisa interessante. E aí, crianças, olha, tem muita criança que não devia precisar usar óculos, mas vai usar de tanta tela. Tela de celular, tela de tablet, tela de TV em excesso. O que muitas vezes se faz? O sujeito vai para um quarto à noite, o quarto está escuro e aquela tela branca. E o seu olho é forçado a focar naquilo ali e está trazendo deformidade ocular para crianças e adultos. Ou seja, tem muita gente que não precisava usar óculos, tem muita gente que não precisava ter problema de vista, mas está tendo, por causa do celular. Tem o problema da luz azul também à noite, né? Que até celulares hoje têm uma proteção contra a luz azul, mas não resolve tudo não, tá? O que mais nós temos aqui? Dores musculares, é claro. Como que normalmente você usa o celular em casa? Esparramado no sofá, deitar, não é assim? De todo jeito, menos do jeito da posição correta, do jeito que você deveria usar. Dá dores musculares. Tem um pessoal falando, o pessoal da fisioterapia, que agora tem um pessoal que está desenvolvendo pescoço de texto. Você sabe o que é pescoço de texto? De tanto ficar assim, o pescoço dele está curvando mesmo. Olha, tem problema de saúde se a gente ficar demais no celular. Eu vou linkar isso com o desenho já. O que mais, além de dores musculares? Tendinite. É a inflamação dos seus tendões. Antigamente ninguém tinha ler, não tinha nada disso. Que a máquina de escrever era uma ignorância, né? Você empurrar aquelas teclas, você tinha que fazer força. Máquina de datilografia. Só o Alex vai lembrar, que é mais antigo. Ninguém mais lembra disso. Agora, o celular tem uma teclinha que é virtual. Você só bate o dedinho, seu músculo não trabalha. Seus tendões inflamam. Tá? Depois tem mais o quê? Cefaleia, que é o quê? Dor de cabeça. Eu tô com uma dor de cabeça que não sei o quê. Aí vai no médico, está diagnosticado com enxaqueca. Não é enxaqueca, muitas vezes. Existe enxaqueca, tá? Não é isso não. Mas tem um monte de gente que não tem enxaqueca. Ele tem celular demais, tela demais, TV demais. Depois o que nós temos? Aqui tem um ponto importante. Olha, criança, eu queria que vocês prestassem atenção nisso. E pais. Por que às vezes tem menino que fica cansado? Você sabia que depois da última hora que você usou o seu celular e deitou, o seu corpo dormiu, mas o seu cérebro pode levar. Não quer dizer que de todo mundo é assim. Até 2 horas para desligar. Então pensa só, vamos imaginar. O seu papai te põe para dormir às 10 da noite. Esse é o horário, gente? Que hora que essa turminha dorme? 9. Tá bom. Vamos pegar os 11? Você está dormindo tarde, hein, menino? Vamos pegar 10 horas. 10 horas, aí ele levanta às 6 da manhã, ok? Quanto tempo ele dormiu? Quanto tempo ele dormiu? 8 horas, das 10 às 6 da manhã. Só que se, antes de dormir, ele pegou o celular e ficou mexendo nele e foi dormir às 10, o corpinho dele dormiu às 10, mas o cérebro dele só foi descansar à meia-noite. Então, ele vai levantar às 6 da manhã e vai levantar com a cabecinha cansada.
Ele não dormiu as 8 horas que uma criança precisa dormir. Tá? E um adulto como eu que gosta de dormir 8 horas também. Nem sempre dá, mas eu gosto. Pensa só. Então, crianças, não pode pegar o celular antes de dormir. Pais, sabe qual devia ser a última hora que você devia deixar seu filho pegar um celular? Se deixar, se ele vai dormir às 10, só até às 8 da noite. Depois das 8, nem para ver um desenho sequer. Porque toda aquela cor, toda aquela luz, a luz azul, todo aquele movimento, todo aquele som, aceleram o cérebrozinho da criança. E do adulto também, tá? Você também não devia pegar celular antes de dormir, não. E aí você deita e você não dorme o tempo que você tinha que dormir. Aí no outro dia levanta. Ai, tô cansado. E tem adolescente jovem que faz pior. Porque ele vai dormir meia-noite e ficou com o celular na mão até meia-noite. A cabeça dele só descansou às 2 da manhã. Aí o cérebro dele desperta às 4:30 da manhã. O que ele faz quando ele acorda às 4:30 da manhã? Ele pega o celular. E aí começou tudo de novo. Ele acelera o cérebro dele. Mesmo que ele durma às 5 horas, o cérebro dele não vai dormir até ele ter que levantar às 6, 7 horas da manhã. Gente, celular demais é um problema. É uma bênção. Ninguém está demonizando o celular, mas você tem que saber usar. E tem que ensinar as crianças a usarem. Na verdade, existe e está disponível na Amazon um livro chamado O Perigo das Telas. E ele fala o seguinte, que sabe aquele pessoal dono da Google, do Facebook, aquele pessoal que controla, os filhos deles não têm tela até os 11 anos de idade. Será por quê, hein? Você parou para pensar por quê? Porque não faz bem para a formação da criança. Viu, crianças? O menos que você puder usar de celular, melhor. O pastor não está falando que você não pode usar. Está falando que é para você usar pouquinho. E o pastor também não está falando que você pode usar. Você vai respeitar o seu pai e a sua mãe. Porque tem pai e mãe que de fato não dão tela para o filho. Mas lembra, pai e mãe, que não é só o celular. O tablet vai gerar o mesmo efeito. A TV, se ele ficar muito tempo também diante dali. Porque tem, né? Às vezes o pessoal resolve maratonar uma série ou um desenho e vai embora. Tem gente que vê uma série um dia inteiro. O efeito não é diferente não. E ainda com a tela enorme, né? Com uma tela grandona. Onde a gente parou? Distúrbios do sono. O que mais tem? Ah, é claro. Meu filho vai jogar bola. Não, eu estou aqui no Free Fire. Meu filho vai jogar, eu estou aqui no Candy Crush. Meu filho vai jogar bola, eu estou aqui no TikTok. Meu filho vai fazer um negócio, minha filha vai brincar. Sedentarismo. Aí a turminha vai ficando gorda. A turminha vai ficando mole. A turminha vai ficando desanimada. Se você chamar ele para fazer um negócio assim que tem que sujar, não, Deus me livre. Porque tem brincadeira que a gente suja, né? A gente vai pro mato, a gente suja, a gente joga bola e cai no chão. É bom e faz falta brincar, correr, suar, sujar. Faz falta, viu, meninada? Faz falta. Sedentarismo é um problema, e é um problema da nossa geração. Eu fico ouvindo o pessoal antigo falar, o meu pai comia gordura de porco e não passava mal. O seu pai batia inchado o dia inteiro, pegava uma foice e batia um pasto. Ele queimava aquela gordura. O que você queima hoje? Queima nada, né? Queima nada. Então, vamos pensar que o sedentarismo é um problema da nossa geração. Tem mais uma coisa. Uai, o trem desanimou aí. Ó. Se não passar aqui, você passa aí. Beleza. O que mais? Além disso... Vamos ler juntos aqui, para vocês participarem um pouquinho? Além disso, é evidente a maior propensão em se envolver em um acidente automobilístico é... Sim, aquele pai que para olhar uma mensagem 2 segundinhos. E quando ele olha para frente, tem um carro lá. Lá em Conselheiro tem um pessoal que é artista. Eles pegam uma avenida comprida que tem lá, o Alex morou lá, sabe? Eles pegam aquela avenida... José Maurício de Vasconcelos, central ali, e eles vão pedalando e solta a mão do guidão e está lá com o celular assim, ó, na bicicleta. Falei, meu Deus, o celular te tira essa concentração, principalmente quando você sofre de nomofobia, de vício de celular. O troço não pode vibrar no seu bolso, não. Ah, meu Deus, quem será que mandou mensagem? O que será que está acontecendo? Gente, isso é vício. Vibrou? Tá bom, deixa vibrar. Está na escola dominical, desliga esse troço. Você é médico, você é bombeiro, né? Você tem uma profissão que exige de você que você apareça lá imediatamente por alguma questão. Não, então desliga, fica livre. Ah, mas posso receber uma notícia importante. Gente, se for desgraça, ela chega. Vão te achar de qualquer jeito.
Vão ligar para alguém, vão ligar para um outro alguém, sabem que você está aqui, vão vir aqui. Então, olha, a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai se viciando e às vezes não presta atenção nisso. Oi. Corretíssimo. Sim. Parado. Uhum. E é procedimento de segurança, velho. Você está andando numa área de periculosidade, cai um troço lá, você não está vendo. Pronto, morreu. Está certíssimo. Vocês querem ver uma outra coisa que foi muito polêmica? Olha, eu posso ter muita restrição ao governo. Eu tenho as minhas restrições lá. Mas tem um negócio que eles acertaram esse ano. Aquela proibição de celular na escola. Gente, aquele troço foi bom demais da conta. Eu peguei aula no estado esse ano. Falei, vou pegar umas aulas, deixa eu ver se eu faço diferença na escola. Gente, foi muito bom, os meninos melhoraram muito. Os meninos passavam a aula inteira, não copiava a matéria, só tirava foto do quadro. O outro ficava fazendo live com o professor dando aula. Tem até uma professora que falou assim, ainda bem que nesse dia que fizeram live, eu estava inspirado, eu estava dando uma aula massa. E os meninos não focam mais na sala de aula. O sistema educacional já está uma vergonha, né? Aí o menino entra no celular. Crianças e adolescentes, não fiquem com raiva porque cortaram o seu celularzinho na escola. Você vai ver que você vai render muito mais. Mas muito mais. Tá? É muito mais mesmo. Peguei aula de sociologia. Eu não queria sociologia, mas Deus só deixou eu pegar sociologia. Foi uma bênção. Ao invés daqueles meninos serem doutrinados em doutrinação antibíblica, eu estou dando aquilo que eu creio dentro de sala de aula. E quem quiser, que me exonere, estou nem aí. Né? Vamos lá? Sintomas parecidos com os da dependência de drogas, que é fissura ou abstinência. O que é fissura? Tô triste, vou pegar meu celular. Tô para baixo. Tomem cuidado, pais, porque tem muita criança que não está falando mais com você, mas quando ela fica triste, ela vai para o celular que você deu para ela. Tem um texto interessante que roda na internet, Os Filhos do Quarto, você já viu? Procura lá que você vai achar fácil. Usa lá o Google, usa o que você quiser. Usa inteligência artificial. Os filhos do quarto, os meninos só estão trancados dentro do quarto, pregados no celular. Criança, sai do quarto, vai brincar, vai fazer uma bagunça. Eu não tenho problema com o menino que faz bagunça. Eu só tenho problema com o menino sem educação e que não respeita. Agora, bagunça, eu fiz bagunça, viu? Perdido foi o couro que eu não tomei, porque eu fiz bagunça mesmo, né? Então, eu não tenho problema com o menino que faz uma baguncinha. Eu tenho problema com o menino sem educação. Sai do seu quarto, vai bater uma bola, vai soltar uma pipa, vai brincar de pique, vai fazer qualquer negócio, mas larga esse celular. E a fissura é quando você está para baixo, celular. E a abstinência é quando, é igual de droga mesmo. A pessoa fica sem celular, fica nervosa, irritadiça, tem gente que treme. Você quer isso para a sua vida? O celular mandando em você? Criança, você não pode deixar o celular mandar em você. É você que manda no celular. Pais, vocês é que mandam nesse troço. Desliga. Por que eu estou falando disso ao invés de falar dos desenhos animados? Porque os maiores problemas que estão entrando dentro de casa são os de desenho animado. Lá tem muito, mas rede social tem muito mais. Agora, criaram uma moda nova de desenhos animados alterados. Você encontra no YouTube, por exemplo, um desenho animado, o Fantástico Mundo de Gumball. Que desenho animado agora virou uma coisa pobre, né? Um desenho pobre, mal feito, aquele negócio. Aí o sujeito de má fé altera o conteúdo, ensinando pedofilia, ensinando todo tipo de maldade. Ele muda a dublagem. E aí você está achando que seu filho está assistindo um desenho inocente e não está. Esse mundo é perverso, gente. Acompanha o filho. Acompanhe seu filho. E a maioria dos pais não está acompanhando. Não estou falando dentro da igreja, mas a gente que é crente tem que acompanhar, porque os de fora estão acompanhando muito pouco. É um monte de menino que chega na escola e a escola tem que fazer pelo menino aquilo que o pai devia ter feito. Então pensem nisso. E crianças, o celular não pode mandar em você. Se você fica assim, eu quero celular toda hora, quero celular toda hora, quero celular toda hora, pede ajuda ao papai e à mamãe. Porque o celular não pode mandar na gente. Nada pode mandar na gente.
É engraçado, 1 João 5,21 fala assim: filhinhos, fugi dos ídolos. Eu acho que se existisse, não existe, mas se existissem ETs, eles chegassem aqui na Terra, eles iam falar assim: olha, o Deus desse povo anda no bolso deles, chama celular. De tanto que o povo está adorando o celular. Tem gente que sai de casa, está lá na frente, vai no mercado, esqueci o celular, aí volta em casa para depois ir para o mercado, porque não fica sem estranho um pouquinho. Vamos lá? Esse aqui é um problema que também tem sido levantado, que é do QI. A gente sabe o que é QI, não sabe? É o coeficiente intelectual. Tem um cara chamado Flynn, que ele tinha a seguinte teoria: cada geração, o QI é mais alto do que a geração anterior. Vocês já ouviram falar disso? O que está acontecendo agora? Eles foram fazer isso, em alguns países o QI estagnou. Ou seja, o QI dos meninos agora é o mesmo do pai, ou diminuiu. Por que diminuiu? Porque o menino não sabe mais tabuada, o menino não faz uma conta de cabeça, o jovem não faz uma conta de cabeça, não para, não raciocina. Ah, eu preciso fazer um texto. Inteligência artificial? Não pensa mais. O que vai acontecer com a sua inteligência? Vamos falar bem assim, vai diminuir. Crianças, se vocês usarem celular demais, inteligência artificial demais, não sei o que demais, você vai ficar menos inteligente do que o seu papai e do que o seu avô. E não era assim, a gente só ia ficando mais inteligente, mais inteligente, mais inteligente, cada geração. Agora está acontecendo ao contrário. Não que a gente não possa usar inteligência artificial. Sabe como que eu uso muito agora? Eu tenho uma revisora de textos, uma mulher que sempre revisa meus textos para mim. Mas às vezes ela está apertada e eu estou com pressa, aí eu vou lá na inteligência artificial, peço para ela fazer a correção ortográfica e de pontuação. Eu não peço para fazer gramatical, porque eu gosto de escrever do jeito que eu escrevi. Ele corrige, faz a revisão como um revisor. Mas eu gosto de escrever os meus textos. Eu gosto de escrever as minhas coisas. Eu que pensei. Agora o pessoal não pensa mais. Outro dia, o menino me entregou um trabalho. Eu devolvi para ele agora recentemente falando assim: faz de novo o que você fez em inteligência artificial. Como é que você sabe? Falei, eu vou te explicar como é que eu fiz. Eu peguei o seu texto, joguei na inteligência artificial e perguntei se era um texto feito por inteligência artificial. Ela me disse que era. Aí que bacana. Você acha que eu não sei fazer o negócio ao contrário, não? Sei. Agora, por que eu sei? Porque isso não é da minha geração. Isso é uma coisa nova que eu estou vendo chegar. Agora, quem nascer nessa geração agora, se não tomar cuidado, vai só piorar. Já não é de agora não. Quando as minhas meninas estavam na escola, lá no comecinho, 2º ano, 3º ano, a gente falou assim: as minhas meninas não estão aprendendo tabuada. A professora: não, elas vão aprender por conta própria. Eu falei: não vão não. Fiz todo mundo decorar tabuada. Eu e a Jane fizemos as meninas decorar tabuada. Chegou no 6º ano, a professora de matemática: mas esses meninos não sabem tabuada. Não sabem mesmo. Por causa desse sistema educacional nosso que é uma vergonha. Que ao invés de ensinar o que devia ensinar, fica tentando ensinar o seu filho aquilo que é você que faz. Mas enfim, tem esse problema aqui com o celular. Crianças, se você quer ser inteligente, leia um livro, leia a Bíblia, converse com as pessoas, converse com os mais velhos, aprende. Você sabia que no Japão, 95% das crianças só perguntam as coisas para o Google, nem perguntam mais para o pai? Você acha que isso está bom? Isso é horrível. Meninos, conversem com os pais de vocês. Pais, abram a porta, viu? Abram a porta. Tem pai que fecha a porta. Não, esse menino está me enchendo a paciência aqui. Não existe dúvida ridícula. Toda dúvida do seu filho é uma dúvida importante. Se ele não perguntar para você, ele vai perguntar para alguém. Ou vai perguntar para a inteligência artificial, que vai ensinar conforme esse mundo quer. Sabe por quê? A inteligência artificial não é tão inteligente assim. Ela é treinada. E quem que você acha que está treinando esse negócio? É o povo desse mundo que quer ensinar para o seu filho aquilo que a Bíblia não ensina. Contrário às Escrituras. Tá bom? Aí nós temos mais isso aqui. São só as fontes de onde eu tirei isso. Tem uma reportagem da Veja de 2017 e alguns nomes impronunciáveis do inglês, né? Até que Sleep é fácil, né? Sleep Foundation. E por aí vai. Nós queremos deixar também isso aqui para os pais. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. O texto não diz ensina o caminho, mas no caminho. Você sabe qual é a diferença?
Ensinar o caminho é, vai lá meu filho, é ali, ó, pega aquela rua e vai embora. Ensinar no caminho é, pega na mão e vai com ele. E filho, ouve seu pai. Às vezes, você vai achar que ele é chato, mas ele está te ensinando uma coisa importante. As minhas filhas às vezes queriam fazer alguma coisa, eu falava, não. Elas falavam, mas o pai da fulana deixa. E a minha resposta é, se fulana não tem pai, não é problema meu. Você tem pai. Nós vamos fazer isso aqui juntos. Então, crianças, ouçam o papai e a mamãe, ouçam o pastor, ouçam as pessoas que são autoridade, que cuidam de vocês. Tá? E pais. E agora, não devia ser assim, né? Mas tem muito avô ajudando a cuidar, né? Abram a porta do diálogo. É muito importante. Eu gosto muito disso. Eu usei da outra vez que eu estive aqui, mas eu gosto tanto, acho tão legal, que eu pus aqui de novo. Só para a gente ir encerrando. Nosso grande exemplo é o Senhor Jesus. Nosso grande herói é Jesus, viu, crianças? Pode ver o Hulk, pode ver o Capitão América, pode ver o Super-Homem, mas entenda uma coisa, importante para nós é Jesus, o resto é só historinha. O resto é só historinha, Jesus é de verdade. E a Bíblia tem de tudo, a Bíblia tem herói corajoso, né? Davi, tem herói que vencia muitos homens, Sansão, tem herói que evangelizava o mundo inteiro, que é Paulo. A Bíblia está cheia de heróis de verdade. E não esses que são de mentira. Esses quando a gente vê, e eu vejo. Eu li os quadrinhos, eu vi os filmes, mas eu sempre soube. Era só historinha. Verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Tá? Ele que é a verdade. O resto é só historinha. Só historinha. Então, queridos, vamos dar uma olhada no celular, vamos pesquisar o que os filhos da gente vê. Sim, criar filhos requer investimento. E sim, a gente vive em outros tempos agora. Tempos que a gente tem que prestar atenção em algumas coisas importantes. Mas vale a pena investir nos filhos da gente. As minhas estão agora com 22, fez 22 agora em fevereiro. E a outra está com 18. E a gente começa a colher os frutos daquilo que a gente fez. Uma das coisas que a gente fez e que o mundo não entendeu, as pessoas não entendem, até da família da gente, foi... A Giane optou por não trabalhar, deixou o serviço e foi cuidar das meninas. Não estou dizendo que você tem que fazer isso não, só estou dizendo que para a gente foi bom. Porque se a gente fosse pagar uma babá, ela ia trabalhar para pagar a babá mesmo. Ou alguma pessoa. Então, a gente tinha o privilégio de estar sempre com as meninas, e não só por causa das meninas, né? A Giane me ajuda muito, dirige, caminha comigo para lá, para cá. Então ela fez uma escolha. Mas é uma escolha que a gente está vendo que valeu a pena. Tá? Invista no seu filho, invista na sua casa, invista na sua família. É o melhor investimento. Às vezes você dá tudo e o menino se perde. Né? Dê atenção, carinho. E aí pode faltar o PlayStation, pode faltar o celular, pode faltar a TV de tela grande. O investimento em afetivo, espiritual, em oração, vai valer muito mais a pena. Tá bom? Isso aí já foi. Isso aqui são só redes sociais. Nós estamos chegando ao final. Mas, como vocês me deram mais tempo do que eu precisava, eu tenho 20 minutos ainda, não quer dizer que eu vou usá-los. Só quero saber o seguinte, se você não entendeu alguma coisa, porque eu disparei feito uma metralhadora, né, falando, informação. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou não entendeu alguma coisa, o momento é agora. Todo mundo entendeu tudo? Até as crianças, eu gosto desse menino que fala sim mesmo, sim. Né? Oi. O que foi, Jane? Hoje está bem divulgado a plataforma Brasil Paralelo. Brasil, né? Paralelo. O que o senhor recomendaria sobre essa plataforma? Obrigado. Nada, que isso. Brasil Paralelo é o seguinte. A Brasil Paralelo tem bons conteúdos, inclusive de desenho animado, são os desenhos de bom conteúdo. Agora, você precisa dar uma olhada, porque a Brasil Paralelo não tem a mesma fé que a gente tem. Eles são uma iniciativa católica romana, que criou aquele
streaming, né? É uma boa iniciativa. Eles estão tentando lutar contra todas as ideologias que estão aí. Mas mesmo lá, se você quiser assinar e tudo, dá uma acompanhada. Principalmente os programas adultos. Eu assinei um tempo, depois eu vi que não tenho mais criança e os programas adultos já não me supriam tanto mais. Tá? Agora, é uma boa iniciativa? É. O que eu acho, na verdade? Que eles estão à frente da gente, porque a gente tinha que ter umas iniciativas assim. E todo mundo que tenta, o outro não apoia. A gente, cristão, evangélico, devia aprender a se reunir desta natureza para fazer coisas assim. Existem algumas iniciativas pequenas, tímidas, porque na hora que elas precisam de adesão não acontece. Então, o Brasil Paralelo é o seguinte, o sonho deles é que a gente volte a ser um país monárquico, voltar para a monarquia, e que o catolicismo romano seja predominante novamente no país. Tanto que eles recontam as histórias da perspectiva deles. Tem bons desenhos para as crianças? Tem. Da Moranguinho, do Tintim. Tintim, aliás, que é um desenho que foi feito denunciando as loucuras do comunismo, né? Por isso sumiu da TV aberta e dos streamings, não tem. Mas, se assinar, assine com esse filtro. É uma iniciativa católica romana que tem alguns objetivos. Influenciar para que as pessoas se tornem católicos romanos e se tornem monarquistas. Tá? E aí não é uma crítica, é só uma constatação. Tá? Oi. Tem. Tem uma série de programações ali, né? Tem uma série de programas interessantes. Tem programas infantis interessantes, sim. A Igreja de Pinheiros está tentando. Desde a pandemia, eles fizeram praticamente um estúdio lá dentro de Pinheiros, né? Eles têm uma área que é um estúdio. Tem coisa boa na internet. Se a gente garimpar, a gente acha, gente. Desenhos antigos que são bons para a gente mostrar para os filhos. Tem iniciativas boas. Tem sim. A gente só precisa procurar. Tá? Oi. É a nova agora, né? É uma série nova que está denunciando essas coisas, né? A Netflix é engraçada. Vamos entender como é que esse povo funciona. A Netflix, ela produz coisa boa e produz coisa ruim. Por quê? Porque o interesse do pessoal ali, na verdade, é dinheiro. O negócio ali é ganhar dinheiro. A gente tem que filtrar. Mas a série é interessante mesmo. Andei vendo algumas coisas sobre ela, achei muito interessante. Desperta a gente para uns problemas modernos que tem muita família adormecida sobre eles. Queridos, mais alguma coisa? Se não, vocês viram que eu acabei focando bem pouco em desenho, porque passa pelo controle dos pais, vai passar por nós, tá? Vai passar por nós, vai passar pelo acompanhamento que a gente faz dos filhos. Eu não tenho tempo. Melhor a gente ter. E se o menino já tem celular, existe aquele controle parental, que você pode determinar quanto tempo ele pode ficar no celular. Do seu celular você faz isso. Todo celular tem. iPhone tem, Android tem. Você determina lá, você tem 40 minutos de celular por dia. Fechou, fechou. Acabou, acabou. Ou menos do que isso. E mais, você consegue controlar o que ele pode instalar no celular e o que ele não pode. E mais, você também consegue ver o que ele está acessando, todo o histórico. Se você achar que alguma coisa ali não está conveniente, você trava na hora. Então, existem recursos. Existem. A gente só precisa usar. Tá bom? Fechamos? Então vamos lá. Vou devolver a palavra ao senhor, reverendo Alex.